Olá, seja bem-vindo e muito bem-vinda. O nosso Agro Pantanal já está no ar. Na edição de hoje, vamos falar sobre os cuidados para evitar as pragas nas lavouras de algodão. Os cotonicultores devem ficar atentos, pois está em vigor o vazio sanitário do algodoeiro. De outubro a dezembro, nenhuma planta deve existir na lavoura como uma medida fitossanitária que visa a prevenção da proliferação de pragas, em especial o bicudo do algodoeiro. E agora, vamos sim saber o que vai ser destaque ainda na edição de hoje. Confere aí. Está proibida a pesca nos rios de Mato Grosso desde o dia 1º deste mês até 31 de janeiro de 2022, em que começou o período de 4 meses de defeso da Piracema. O mercado do Porto em Cuiabá foi declarado como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial do estado de Mato Grosso. Produtores rurais vão ser remunerados por serviços de proteção ambiental com o CPR Verde. Presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Fernando Cadori, participa de audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. E no Papo com Café de hoje, vamos receber no estúdio o engenheiro agrônomo Samir Curi, responsável por um premiado programa que beneficiou 360 familiares que vivem em assentamentos rurais em Cáceres. E como não poderia faltar, é claro que tem aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só aguardar para ver a delícia que vamos exibir aqui no Agro Pantanal. Eu começo o programa de hoje falando sobre pragas nas lavouras. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, já está fiscalizando as propriedades produtoras de algodão. E isso porque desde o dia 1º de outubro está em vigor o período de vazio sanitário do algodoeiro. O descumprimento da medida fitossanitária pode acarretar a aplicação de multa ao produtor rural no montante de 30 unidades padrão fiscal, mais 2 UPFs por hectare, além do comprometimento da produção das propriedades na safra seguinte. O repórter Antônio Carlos Silva e o cinegrafista Edilson Paulo, da TV Vila Real, vão nos contar mais nesta reportagem. Mato Grosso tem algodão plantado em 900 mil hectares em 702 propriedades rurais. O estado produz 69% da fibra brasileira. Nós somos o maior produtor de algodão do país. A gente representa hoje 69% da fibra deste país, vem do Mato Grosso. São 5 milhões em toneladas entregues aí para todo o Brasil. Estas áreas de plantio devem realizar todo ano, entre outubro e dezembro, o vazio sanitário do algodoeiro. Todas as plantas devem ser retiradas. As datas do vazio dependem de onde se localizam as propriedades em 2 regiões matogrossenses. A região 1, que compreende o período de 1º de outubro até 30 de novembro, que é o sul do estado e a região do Vale do Araguaia, e a região 2, que vai do dia 15 de outubro ao dia 14 de dezembro, que é o oeste do estado e a região norte. Não pode ter plantas acima de V3, com mais de 4 folhas por broto e plantas com estrutura reprodutiva. Essa é a intenção. Por quê? É a fonte de alimento do bicudo. A gente tira essa fonte de alimento e diminui essa população para o início de uma safra sadia. O vazio sanitário do algodoeiro é uma medida preventiva contra a praga bicudo. O vazio do algodoeiro é uma medida fitossanitária que nós temos. É mais uma forma da gente tentar diminuir, a proliferação do bicudo, que é a principal praga aí que acomete o algodão. Diminui aí a produtividade do algodão em cerca de 70%. Então esse período é o período onde a gente tenta diminuir as plantas com risco, e diminuir assim essa população que vai nos atacar aí provavelmente na safra. Somente no ano passado, o INDEA realizou 1.500 fiscalizações. Numa dessas inspeções, se os fiscais encontrarem o plantio do algodão nesse período de vazio, o proprietário, o produtor, pode ser multado. São R$6 mil de multa, mais R$200 por hectare de algodão plantado nesse período. Para evitar isso,
o produtor rural é recomendado a fazer o manejo integrado de pragas. Durante os outros períodos do ano, o que nós temos? As aplicações de agrotóxicos, tanto os agrotóxicos biológicos quanto agrotóxicos químicos, e você tem agora então um período cultural, né? Um manejo cultural, que é tirar realmente a fonte de alimento. Então, o mais importante para se controlar uma praga é isso, manejo integrado. Inicia-se o químico, inicia-se o biológico, inicia-se o manejo cultural. E agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas olha, não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Olá, que bom que você voltou, porque agora tem uma informação muito importante, viu? É que está proibida a pesca nos rios de Mato Grosso desde o dia 1º de outubro deste ano a 31 de janeiro de 2022. Começou então o período de 4 meses de defeso da Piracema, que tem como objetivo garantir a proteção da reprodução dos peixes das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, que banham o estado. E neste período, a Operação Sinergia intensifica a fiscalização em todo o estado. Vamos saber então, na reportagem, todos os detalhes desse período proibitivo. Bom dia, senhor. Só para informar o senhor, nós estamos fazendo um trabalho orientativo, esse que é o primeiro dia. A Piracema deu início hoje, ela vai até o final de janeiro, tá? Então a gente pede que os senhores respeitem o período da Piracema, porque é o período de defesa e reprodução do pescado, assim como os senhores precisam do peixe para alimentar e para o lazer, e tem que ter o momento dele de reprodução também. Exatamente. O peixe precisa de um período para reprodução e manutenção da sua espécie, e por isso está proibida a pesca em todos os rios estaduais de Mato Grosso. O objetivo central é evitar a retirada de peixes durante a Piracema, que ocorre entre 1º de outubro e 31 de janeiro de 2022. E na manhã desta sexta-feira foi lançada a Operação Sinergia Piracema. Nesse período, todo efetivo da fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, juntamente com policiais militares, que farão nossa segurança, que dão apoio aos agentes de fiscalização, Delegacia Especializada em Meio Ambiente, nós intensificaremos toda essa fiscalização nos rios, nas 3 bacias do estado. Essa operação será em conjunto e vai envolver a Polícia Militar por meio do Batalhão de Proteção Ambiental, Delegacia Especializada de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, o Juizado Volante Ambiental, o Juvan, e o Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER. E através dessas parcerias e dessa integração, o Centro Integrado de Operações Aéreas vai estar atendendo a Polícia Militar Ambiental nessa fiscalização nas regiões ribeirinhas. Fazemos patrulhamento nos rios, inibindo a atividade ilícita, inibindo ali, por meio do efeito dissuasivo, que é a ação presença da Polícia Militar, o cometimento de ilícitos nos rios. Paralelamente, também desenvolvendo patrulhas volantes nas ruas que dão acesso a esses pontos sensíveis à atividade de pesca e também em empreendimentos. Em Mato Grosso, 17 rios se encaixam na característica de rio de divisa, que segue com a pesca permitida até o final de outubro. Neste caso, a proibição inicia em novembro de 2021 e vai até fevereiro de 2022. E entre os mais conhecidos estão o rio Piquiri, na bacia do Paraguai, dividindo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o rio Araguaia, na bacia Araguaia-Tocantins, que faz divisa com Goiás, e na bacia amazônica, o trecho do rio Telespires, que faz divisa com Pará. Tá aí dado o recado, em período proibitivo, e a gente precisa respeitar o nosso meio ambiente. Todo mundo reclama, principalmente os pescadores, de que faltam peixes nos rios. Então esse é o momento de respeitar a natureza, o nosso meio ambiente. Vamos todos seguir as regras, porque assim teremos mais peixes nos rios. E também você que é pescador não vai correr o risco de ser preso ou de levar uma multa pesada, hein? Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque vamos lá agora para o Mercado do Porto em Cuiabá. É que ele foi declarado como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial do estado de Mato Grosso. Isso por meio de uma lei do deputado estadual Eduardo Botelho.
Popularmente chamado de Campo do Bode, o Mercado do Porto se tornou um dos pontos turísticos mais visitados da capital. Vamos conferir então na reportagem. Um dos principais símbolos da capital matogrossense, o Mercado do Porto de Cuiabá ganhou um importante reconhecimento. A iniciativa partiu do deputado Eduardo Botelho, primeiro secretário da Assembleia Legislativa. O parlamentar é o autor da Lei 11.511 de 2021, que declara o Mercado do Porto de Cuiabá como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial do Estado. A ação foi ressaltada pelo presidente da Associação dos Permissionários que atuam no local. Hoje o Mercado do Porto sendo patrimônio histórico, a gente consegue pegar mais verbas públicas, para ser investido aqui dentro, tanto para a questão de atendimento aos permissionários que aqui têm o seu comércio, e também aos clientes, aumenta a estrutura para a gente atender esses clientes que frequentam o Mercado do Porto. A história do Mercado do Porto começa na década de 1950, conforme relato dos feirantes mais antigos. A primeira feira foi instalada na região central de Cuiabá, na Praça Rachid Jaldi, no meio da Avenida Isaac Povas, com pouco mais de 10 feirantes expondo seus produtos em charretes e barracas improvisadas. De lá para cá, conforme a feira ia crescendo, ia mudando de lugar. Da Praça Rachid Jaldi foi para próximo do estádio Presidente Dutra, entre o estádio e o espaço conhecido como Arsenal de Guerra. Na sequência, foi para a Avenida Prainha, atrás do quartel da Polícia Militar. Também já funcionou no bairro do Verdão e no bairro do Porto, mas em outros locais. A atual estrutura é do ano de 1995, instalada aqui, na Avenida 8 de Abril, no local conhecido popularmente como Campo do Bode, entre o córrego Mané Pinto e o Rio Cuiabá. Hoje considerado um complexo comercial varejista, o Mercado do Porto conta com 167 permissionários distribuídos por quase 350 boxes de diversos segmentos. Dados da Associação dos Feirantes apontam que pelo menos 65% dos produtos comercializados são oriundos da agricultura familiar. Aqui o visitante encontra praticamente tudo que vai à mesa, desde a carne e os frios até os hortifruti granjeiros. E não podiam faltar as riquezas da culinária regional, como o pescado e os doces. Aqui se encontra toda a cultura que tem do estado, ela representa aqui dentro. Então a gente temos infinita variedade de produtos frescos, produtos frutas, verduras da região. Então isso que diferencia o Mercado do Porto dos outros mercados. Cerca de 120 mil pessoas circulam por mês no mercado. Mas vale ressaltar um fato curioso. Parte delas nem vai para fazer compras. Os clientes confirmam a importância dos diferenciais do Mercado do Porto. A gente conversa, discute, pechincha e sempre consegue, né? Passa a ser até um dia mais divertido poder pechinchar com o vendedor. É verdade, é verdade. Agora mesmo estava pechinchando aí com ele. Eles têm mais uma cordialidade, né? São mais simpáticos. E dá para negociar o preço, né? Dá para negociar, sim. Dá para negociar. O autor da lei que declara o Mercado do Porto como patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial de Mato Grosso conhece bem a realidade do local. Eduardo Botelho já trabalhou como feirante e relembra com carinho algumas histórias dessa época. Trabalhei muito como feirante, trabalhei na feira mesmo, vendendo tudo ali. Trabalhei logo que eu cheguei, vendendo picolé, vendendo refresco. Aquele tempo era refresco que a gente falava, né? Era umas caixinhas, umas sacolinhas de plástico que vinha com canudinho para furar. Então eu vendia muito isso ali, vendendo amendoim também, torrado, eu fazia de tudo. E depois vendendo com meu pai os produtos que eles traziam da roça, banana, mandioca, melancia. Nós vendemos muita melancia, ele trazia, ele produzia e comprava também de outros e trazia, a gente vendia ali. E naquele tempo ele montuava tudo lá, a gente dormia, chegava na sexta-feira, dormia já lá em cima do monte de banana para vender outro dia. Com a nova legislação, o Mercado do Porto e tudo o que ele representa enquanto parte da história e da cultura de Mato Grosso, agora devem obrigatoriamente ser preservados pelo poder público. E ali é um patrimônio mato-grossense, cuiabano, que tem que ser preservado. Então, esse projeto visa a dar esse reconhecimento a essa região que foi e é muito importante para a história de Cuiabá e a história de Mato Grosso. Que boa notícia, né? Quem não ama o Mercado do Porto? Eu que nem sou cuiabana, nascida aqui na terra, sou cuiabana só de coração,
amo frequentar o mercado do Porto e você também, com certeza. É tão bom, a gente se sentir até mais cuiabana, né? Cuiabano. Ali é um ponto tão tradicional e merece todo o respeito. Parabéns, então, pela iniciativa e a preservação, de fato, que venha, né? E que permaneça nesse espaço tão emblemático aqui da nossa amada Cuiabá. Bom, e agora, gente, chegou um tema que você gosta muito, viu? Nosso quadro Mito ou Verdade. É que na hora de preparar os alimentos, até mesmo um dos temperos mais utilizados sempre é o azeite. Será que ele é a melhor opção? Será que essa é a mesma pergunta do quadro Mito ou Verdade? Vamos ver. Na hora de preparar os alimentos ou até para temperar, o azeite de oliva é a melhor opção? Bom, você vai ficar pensando aí, daqui a pouquinho vem a resposta, viu? Porque o nosso próximo assunto agora é capacitação no mercado de trabalho agrícola, que mais uma vez tem boas oportunidades. Então, vamos conferir. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Alta Floresta tem vacinação contra a brucelose, começa dia 15 e vai até o dia 16. Informações pelo 6635212321. O e-mail é o sindialtafloresta@sistemafamato.org.br. Em Campo Verde, tem planejamento e aproveitamento dos alimentos. Começa dia 18 e vai até 22. Informações pelo 6634192111. O e-mail é o sindicampoverde@famato.org.br. Tem também Chapada dos Guimarães, curso de avicultura básica, Sistema Caipira. Começa dia 18 e vai até o dia 22. Informações pelo 6584630478. O e-mail é o de sindichapada@famato.org.br. E em Cuiabá tem curso técnico em agronegócio. Apenas um dia, hein? 16 de outubro. Informações pelo 6539284828. O e-mail atendimento@senarmt.org.br. E em Rondonópolis tem manutenção de tratores agrícolas do dia 18 até 22. Informações pelo 6634232990. O e-mail é o sindrondonópolis@famato.org.br. Viu? Quantas opções aqui para você se capacitar para esse universo que você tanto ama? Então não vai perder essa oportunidade aqui da nossa agenda de cursos e capacitação do Universo Agro para você. E agora, olha, nós vamos para o primeiro giro de notícias do agronegócio. Na primeira semana do mês de outubro foi lançada a 9ª Semana Nacional da Carne Suína, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Suínos. O objetivo da iniciativa é conversar com os consumidores e inserir a carne suína no dia a dia dos brasileiros. Considerada atualmente como a maior vitrine de proteína suína no mercado nacional, a campanha tem como tema central churrasco com carne suína já é de casa. O objetivo é impactar mais de 75 milhões de pessoas de todas as regiões do país. Sistemas de integração lavoura-pecuária e de integração lavoura-pecuária-floresta podem acelerar a precocidade sexual de novilhas Nelore. A conclusão é de uma pesquisa realizada em Sinop pela Embrapa Agrocívio-Pastoril e traz contribuições importantes para pecuaristas que trabalham com o sistema de cria. De acordo com o estudo coordenado pelo pesquisador Luciano Lopes, nos sistemas ILPF, as melhores condições térmicas geradas pela sombra das árvores influenciaram a concentração sérica do fator de crescimento das novilhas. Já os sistemas ILP, com pastagem precedida por 2 anos de lavouras de soja, resultaram em maior ganho de peso e influenciaram na espessura da gordura da garupa. Todas essas características são indicadores de precocidade sexual em bovinos. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem uma reportagem que mostra, a partir de agora, os produtores rurais que serão remunerados por serviços de proteção ambiental com um CPR verde. Então, não saia daí, eu volto daqui a pouquinho.
E o Agro Pantanal já está de volta e agora vamos mostrar uma reportagem exibida no Canal Brasil. É que produtores rurais vão ser remunerados por serviços de proteção ambiental com o CPR Verde, que é um tipo de crédito especial que acaba de ser lançado pelo governo federal. O mecanismo faz parte de um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no início deste mês de outubro. A nova alternativa no mercado financeiro tem como público-alvo empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária a emissão de gases de efeito estufa. Os investidores remuneram os produtores rurais para que preservem matas nativas. Na prática, funciona assim. Uma auditoria calcula quanto uma área pode compensar pela emissão de carbono e um certificado é emitido. O investidor compra o crédito verde e o dinheiro ajuda na proteção do meio ambiente. E a compensação, que vai zerar a conta do investidor, chega após um período médio de 1 ou 2 anos. Vai trazer mais uma possibilidade para o produtor rural antecipar recursos de serviços ambientais. Serviços ambientais serão lastreados no estoque de carbono da vegetação nativa. A cédula de produto rural já existia como garantia de recursos para o desenvolvimento de plantações e empreendimentos rurais. E hoje é um dos principais instrumentos de financiamento da cadeia produtiva do agronegócio. Já no CPR Verde, ao invés do agricultor entregar soja, milho ou qualquer produto rural, ele entregaria a floresta nativa preservada, em pé. Então, esse instrumento seria uma compensação voluntária de carbono e geraria uma renda extra para o produtor rural. Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Segundo a estimativa do governo federal, até agosto deste ano, foram emitidos 84 bilhões de reais em cédulas de produto rural. E os técnicos da área agrícola do Ministério da Economia calculam que em 4 anos sejam emitidos 30 bilhões de reais em CPRs verdes. E uma feira para pequenos empreendedores e produtores rurais foi realizada no distrito do Aguaçu. A iniciativa partiu da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio da ação Assembleia Social, que é focada na prestação de serviços comunitários. O distrito de Aguaçu, localizado na zona rural de Cuiabá, recebeu a visita do projeto AL Social. A comunidade se organizou para a realização de uma feira dirigida aos pequenos produtores da região. Aos poucos, a pequena pracinha foi recebendo os primeiros expositores e visitantes. O evento contou com todo o apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para instalações das tendas e dos boxes. Diversas famílias tiveram a oportunidade em participar. Ali puderam apresentar sua produção, desde produtos de suas pequenas hortas, como também derivados, queijos, doces e salgados. Até mesmo confecções eram encontradas nos boxes. Essa primeira feira de pequenos empreendedores aqui no distrito de Aguaçu trouxe um alento para essa comunidade. Os produtores podem mostrar os seus produtos, a sua produção e também recebendo aí o apoio da Assembleia. A organização teve também a participação da Associação Mais Mulheres por Cuiabá e da Associação de Moradores do Aguaçu. Nossas mulheres, elas são talentosas e a gente resolvemos divulgar. Chamamos a Sala da Mulher, elas estão de parabéns nessa divulgação, vai ajudar nós nesse apoio. A Assembleia Legislativa nos ajudou nós em tudo. Queijo é eu que faço, doce é eu que faço, a trufa é eu que faço. Para mim significa assim mais uma fonte de renda, né, para arrumar né? Aí eu acho muito bom aqui. Queria que todo mundo continuasse mais vezes. Hoje, né, é um dia importante para a nossa comunidade, né? A Lídia, que é a presidente da Associação de Mais Mulheres por Cuiabá, tem lutado incansavelmente, é uma mulher batalhadora, amiga, companheira, mãe,
que fez de tudo para que essa feira acontecesse hoje. Então, só agradecer a Deus mesmo, pedir para Deus dar saúde para ela que ela possa ser essa mulher guerreira, junto com as outras mulheres, né, para desenvolver essa feira, com mais ano que vem outra feira importante, para nós mostrarmos os nossos talentos aqui da nossa comunidade. O AL Social, em parceria com a TV Assembleia, produziu um vídeo destacando o talento de 3 moradores que representaram toda a comunidade do Aguaçu. Dona Ângela Pinheiro da Silva aprendeu a tear com a mãe Inocência. Hoje é mãe de 9 filhos e tem nome de anjo. Inocência e Ângela são dessas estirpes raras que trazem a linhagem de quem guerreia com a vida, trazendo paz aos instantes. Daniela de Paula Oliveira falou sobre o evento e a aproximação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a estas comunidades. Essa é a primeira feira de talentos de Aguaçu e a gente tem uma alegria de estar aqui inaugurando. Nós ajudamos com a parte estrutural, com a parte de logística, com algumas capacitações. Vamos voltar dando a capacitação. Então, quando a gente vê montando, quando a gente vê as pessoas com um sonho de empreender dando certo, a gente fica com muito orgulho, com muita alegria, estou muito satisfeita mesmo. O anfitrião, o presidente da Associação de Moradores do Aguaçu, Ademar Carlos Ismanioto, era só alegria com essa sua primeira experiência. Essa iniciativa é muito boa, é um sonho de muitos anos que a comunidade vem pedindo para realizar um evento, para fomentar o nosso distrito, a nossa comunidade. Então, é um sonho que a comunidade tinha e, graças a Deus, ao apoio da Assembleia Legislativa, do deputado Botelho, do Max Rossi, da Sala da Mulher, enfim, todos os que nos ajudaram estão contribuindo muito para o desenvolvimento da Aguaçu. Nós queremos Aguaçu um exemplo de distrito de Cuiabá. Representando o deputado Eduardo Botelho, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado, Ricardo Adriani chegou logo no início do evento e visitou os boxes, conversando com os expositores e atendendo aos populares. Os pequenos foram os que mais sofreram nessa grande pandemia, nesse 1 ano e 8 meses. Ficaram sem renda nenhuma. Então está retornando aos poucos, com todo o cuidado necessário ainda, mantendo a distância, se prevenindo com álcool e gel e, principalmente, com a máscara. Nós estamos aqui com a equipe de Eduardo Botelho, representando ele nesse ato aqui, visitando as comunidades, vendo as dificuldades e também reconhecendo o trabalho feito pelo deputado Eduardo Botelho junto ao governador do estado, Mauro Mendes, que é o asfalto aqui da 401-402, que liga a Votorantim, a outra que liga a Brita Guia. Em breve, essa comunidade vai ficar chopoeira. Vai ter mais dignidade de vida, vai ter mais saúde, vai ter mais acesso, vai ter mais produtividade no seu plantio, na agricultura familiar, nos seus artesãos. Então, são oficinas exatamente para esse público, para como melhorar a estética do seu produto, como valorar, colocar valor no seu produto e também valorizar o seu produto, lidar com mídias sociais. É um curso completo aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil para essa comunidade. E parabéns para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso por conta dessa iniciativa. Todas as ações que beneficiam as comunidades serão exibidas aqui no nosso Agropantanal. Adoramos ações afirmativas, né? E você também gosta, então por isso eu faço questão de exibir esses bons cases. Bom, e agora nós vamos para um giro de notícias do agronegócio. O governador Mauro Mendes lançou a Patrulha Rural Georreferenciada, que vai atuar em todo o estado no enfrentamento de crimes nas áreas rurais. O investimento total neste primeiro ano é de R$ 35 milhões para armamento, fardamento, viaturas e também drones. A iniciativa faz parte do programa Mais MT, que prevê uma série de investimentos para o fortalecimento da segurança pública do estado. A atuação da Patrulha Rural se dará nos 15 comandos regionais da Polícia Militar de Mato Grosso. Até o momento já foram adquiridas 30 viaturas, 45 fuzis e fardamento com uma nova identidade visual, feita especialmente para o policiamento rural. Inicialmente, 121 policiais militares vão compor o efetivo dos 15 comandos regionais em jornadas de 5 a 7 dias.
O modelo adotado para o funcionamento da patrulha foi inspirado pelo estado de Goiás e já funciona em Rondonópolis, dando resultados com a diminuição de crimes como roubos e furtos de gados, implementos agrícolas, caminhonetes e também outros itens. Depois desse giro com boas notícias, eu vou chamar de novo o intervalo, mas olha, eu volto daqui a pouquinho, hein? Não saia daí. Olá, já estou de volta e que bom que você continua aqui comigo, porque agora eu vou mostrar um trecho de um vídeo da participação do presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, Fernando Cadore, que compareceu na audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Na ocasião, foi discutida a inserção de biodiesel no diesel fóssil do Brasil. A reunião foi requerida pelo senador Wellington Fagundes. Vamos conferir. Nós estamos num cenário que hoje a gente é extremamente dependente de uma exportação. O que aconteceria se amanhã a China parasse de importar, a Europa parasse de importar, tivéssemos um problema portuário, alguma coisa assim? Então nós como país, por conta até de uma questão de sobrevivência, precisamos manter a produção constante e para isso limitar, seja a incorporação do biocombustível, seja no combustível, seja no que for, não seria uma ação inteligente, por conta que nós mesmos estaríamos desestimulando a produção, sem dúvida nenhuma o setor produtivo primário padece, o setor de transporte hoje que é ancorado no uso que transporta as nossas cargas, a grande maioria padeceria também. Então acredito que o caminho é chegar num ponto em que se melhore os estudos, se melhore a qualidade, talvez, pelo que foi citado aí, mas que não se cogite limitar, porque limitando a gente não sabe o dia de amanhã e podemos estar desestimulando a nossa produção. O Brasil é um país agrícola, qualquer medida que possa restringir a produção, ela impacta não só o setor produtivo primário, mas a cadeia de maneira completa. Seja o transporte, seja a população urbana, a gente está vivendo aí um aumento dos alimentos desenfreado, aí, desestimular a produção seria um tiro no pé. Então a nossa sugestão, e não estou aqui falando que não causa problema, que não tenha problemas de fato, eu acho que as tecnologias que nós devemos buscar, elas são de equiparação e de um aumento gradativo e que cause cada vez menos problemas. Então a gente tem que melhorar a nossa tecnologia, expandir o uso e não limitar o uso de maneira nenhuma, porque nós mesmos podemos criar uma barreira restritiva a médio e longo prazo nesse contexto. E agora vamos falar da escassez hídrica. Muitas pessoas nem imaginam que ações simples e comprovadamente eficientes no combate à escassez de água podem dar resultados. Entre elas está uma que parte do aproveitamento das chuvas para abastecer cisternas, reservatórios, lagoas de múltiplo uso e principalmente o lençol freático. Mestre em agricultura tropical com 40 anos de experiência e conhecimentos sobre recursos hídricos, o engenheiro agrônomo Samir Curi foi um dos responsáveis por um premiado programa que conseguiu driblar a seca, dando melhores condições de vida para mais de 360 famílias que vivem em assentamentos rurais lá da região de Cáceres, no Pantanal Mato Grossense. E é o Samir que será entrevistado hoje no nosso quadro Papo com Café. Então, eu começo agora a nossa entrevista especial no quadro Papo com Café com o Samir, que vai contar para a gente sobre esse trabalho premiado tão importante. Antes, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no programa. Bom dia, Luciana Gaviglia e todos que estão assistindo a TV Pantanal. Primeira coisa, quero agradecer a oportunidade, e o convite, e é uma honra poder debater um assunto tão importante para a sociedade quanto esse.
Muito importante mesmo, porque a gente está falando aqui de vida, é água. Sem água, a agricultura não existe, nós também não temos chance nenhuma de sobreviver. Samir, conta pra gente como que foi esse trabalho desenvolvido lá naquela comunidade que ajudou um volume considerável aí de famílias lá em Cáceres. Conta pra gente como era o cenário e o que foi feito. Então, Luciana, a gente percebe que o pessoal da área urbana, eles têm uma visão da área rural que às vezes não é a realidade do que acontece. Então, a gente percebe na área rural, quando eu estive lá na primeira visita em Cáceres em 2008, na região da fronteira com a Bolívia, que as famílias tinham galões, tambores de água na sala de estar, 6, 8 tambores para reservar água para as atividades básicas. Algumas senhoras até indo lavar roupa em Cáceres, a 80 quilômetros. Então, eu realmente fiquei impressionado com a falta de água em alguns lugares do interior, né? E a gente começou a entender que esse problema já era recorrente há quase 20 anos. E o interessante é que foram feitas as tentativas. Uma foi uma adutora de 15 quilômetros que bombeava a água de um córrego, só que o custo da energia ficou tão alto que inviabilizou a manutenção dessa adutora. E outro problema também é que a gente fala que a solução urbana não se adequa à área rural. Por exemplo, você não tem como bombear água de um poço artesiano para atender gado, porque o gado consome 50 litros de água por dia, uma cabeça adulta. E eles também não têm mão de obra qualificada para poder gerenciar uma estação de bombeamento. Então, eu comecei a ver que o problema era muito complexo e como estava faltando água na região, a gente procurava tentar achar alguma alternativa, mas como todas na visão tradicional foram tentadas, era uma missão quase impossível. Então eu parti para as soluções que existiam no semiárido, né, no Brasil, fora do Brasil, porque na verdade a água de chuva ela é consumida pelas civilizações há milênios. A água bombeada, na verdade, ela tem só 200 anos na sociedade moderna. Então, a partir daí, eu fui em Caruaru, a gente chama Simpósio de Água de Chuva, e a gente viu uma experiência chinesa de um pesquisador que lá na China, região, lá chove a metade do que chove no nosso Nordeste. E não falta água. E eles têm soluções adaptadas à questão da pouca água que a gente fala. Mas como aqui chove em média 1.200 milímetros, onde chove pouco no estado, aqui seria uma solução totalmente viável sob esse ponto de vista. Então, o que era necessário era você colocar em prática quais projetos que existiam e existem hoje no Brasil que poderiam dar essa resposta a essas comunidades. Certo. E quais foram, então, os implementos nessas comunidades que deram certo? Bom, então a gente partiu para um conceito que chama, no Brasil, tecnologia social. São sistemas de baixo custo, alta eficiência e que trazem resultados de alto nível. E o primeiro projeto que a gente trouxe para Mato Grosso foi a chamada de cisternas para consumo humano. Para você ter uma ideia, Luciano, no Nordeste já tem um programa chamado 1 milhão de cisternas, para atender 1 milhão de famílias. Certo. E quando a gente começou esse projeto aqui, as pessoas eram tão despreparadas que diziam assim, não, mas água de chuva não dá nem para lavar a calçada. Aí a gente fica assim um pouco apreensivo, né? Mas quando eu fui em Caruaru, um professor da Universidade do Rio Grande do Norte, explicando que a água de chuva é água destilada, é a água mais pura que tem na natureza. Já cai filtrada, né? Digamos assim. Ela só contamina quando cai no telhado, e o telhado claro. tem um pouco de poeira, sujeiras, né? De pequenos animais. Então eu procurei a doutora Margarida Marqueto, na Universidade Federal do Mato Grosso, ela é da engenharia sanitária, e ela incorporou na equipe para fazer a parte de pesquisas sobre qualidade de água. Então ela montou uma equipe, a gente conseguiu recursos da Juvan Cuiabá, e ela fez as análises, né, alguns anos de trabalho e provou que a água de chuva é uma das melhores alternativas que tem hoje no Mato Grosso.
E as cisternas foram implantadas nessas regiões? Elas foram implantadas, a gente fala projetos pilotos, né? A gente implantou um projeto piloto em Cáceres, implantamos para 5 famílias aqui em Várzea Grande, em Nobres e Santo Antônio do Leveger. Todos eles foram bem-sucedidos, a água de excelente qualidade, desde que você tenha sistema de filtragem, cloração e um agente de saúde acompanhando todo o procedimento de orientação humana. E é oneroso esse sistema? Não, esse sistema é o mais acessível possível. Uma cisterna você faz conforme o modelo que você escolher com 5 a 10 mil reais para cada família. Você coloca um sistema de calhas nas 2 beiradas do telhado. Uma casa de 80 metros quadrados, em média, você consegue captar 100 mil litros de água de chuva. Então, você pode fazer um reservatório lonado, circular, mais ou menos de 15 de diâmetro, você pode ter ali 150 mil litros de água, também que cai da própria chuva direto no reservatório, que é o lago de múltiplo uso, certo. Ou pode cair também no telhado, ele abastece a cisterna e abastece o lago de múltiplo uso. Olha, Samira, aqui em Mato Grosso e muitas regiões, não só da região metropolitana, mas de muitos outros municípios mais distantes aqui da capital, tem problemas em relação aos assentamentos, falta de estrutura. Pelo menos seria uma solução não para a agricultura, mas para poder atender a necessidade, então, residencial no meio rural. Seria uma alternativa, pelo menos viável, para trazer um pouquinho mais de qualidade de vida? Essa alternativa, na verdade, é a mais viável, porque a gente percebeu que o sistema de adutora funciona bem na cidade, porque na cidade o pessoal tem renda o ano inteiro, a proximidade das residências é uma do lado da outra, então você não tem uma adutora enorme, entendeu? E o consumo é pequeno, o consumo na área urbana é só para consumo da família. Na área rural é o inverso, o maior consumo é o consumo produtivo. Então, além da cisterna do lago de múltiplo uso, a gente tem que ter outras soluções para levar grandes volumes de água na área rural. Não tem essa solução ainda? Existe, e o projeto hoje no Brasil mais premiado, mais eficiente, chama Plantando Água da Embrapa, ou Barraginhas. Esse projeto é mais ou menos a seguinte concepção. Você considera que numa região onde chove pouco no Mato Grosso, chove 1.200 milímetros. Isso quer dizer 1.200 litros por metro quadrado, 12 milhões de litros por hectare. Então, toda essa água que cai da chuva, às vezes ela cai nas estradas vicinais e ela forma aquelas chamadas erosões. Sim. Então, o que é feito? Você faz tipo um quebra-mola, você faz um canal de acesso e leva essa água da enxurrada para essas chamadas pequenas bacias de contenção. Sim. Essas pequenas bacias de contenção, o pessoal já deve ter visto na beira da estrada, o nome popular é barraginhas, essa água ela vai infiltrar, vai alimentar o lençol freático. O lençol freático é o rio subterrâneo que vai alimentar a nascente, o córrego e o rio. Então, na verdade, a gente fala assim, toda vez que enche uma barraginha, ela pode chegar a 30 de diâmetro por 2 de profundidade, você pode ter 200 mil litros de água ali cada vez que enche. Cada vez que enche, a gente chama de recarga. Então, se tiver 10, 12, 15 recargas, cada unidade ela pode alimentar de água para o solo de 2 a 3 milhões de litros de água. E para fazer essas barraginhas precisa de licença ambiental? Porque não é uma prática comum que a gente observa aqui em Mato Grosso. Não precisa de licença ambiental, porque esse projeto ele é classificado de conservação de água e solo, porque você corta as enxurradas, você corta a erosão, então, na verdade, você alimenta o lençol freático. Agora, Samir, se são medidas simples, na sua visão, por que não há uma disseminação maior desse tipo de conhecimento, de levar essa estrutura para o homem do campo, por exemplo? Onde está o problema? Então, Luciana, a gente percebe, assim, eu vou dizer uma coisa prática que eu estou vivenciando. Quando eu comecei esse projeto, eu ia na Universidade Federal e discutia, e as pessoas têm chamados pacotes tecnológicos, e as pessoas elas estão presas
a projetos que, na verdade, beneficiam muitas empreiteiras, porque são projetos caríssimos e eles não são muito eficientes. Quando você leva uma proposta que a gente chama de cultura popular, que parece que é simples, mas não é simples, porque os gênios falam que as coisas mais simples são as mais complexas. Porque você fazer uma coisa com muito dinheiro é fácil, agora você fazer uma coisa com engenhosidade, com inteligência, entendeu? É muito mais complexo. E aí aconteceu uma mudança histórica no Mato Grosso, na minha concepção. A Agência Nacional de Águas fez um convênio com a Unemat, no caso o Polo de Cáceres, e foi criado o chamado Prof. Água, que é um chamado mestrado profissional. Esse mestrado profissional ele tem que partir de soluções práticas, viáveis e factíveis de você fazer no campo. Não adianta você estudar uma coisa caríssima e ela não ser viável, né, para a agricultura familiar. E nós já temos, com esse Prof. Água da Ana, da Unemat, 3 dissertações de mestrado, uma sobre cisterna, uma sobre barraginhas e outra sobre a questão da extensão rural, já sinalizando que nós estamos num divisor de águas, saindo dessa visão tradicional que eu estou te colocando, que muitas vezes é pouco eficiente, para uma visão da chamada tecnologia social, que eu falo que é um saber popular, porque assim, Luciano, se você chegar para qualquer pessoa simples do campo, um produtor, falar assim, você pode me dar 2 sugestões para um projeto bom, ele vai te dar 2, 5, porque todas as pessoas têm conhecimento, entendeu? Tá certo, então a gente vai torcer aqui para que saia apenas do campo acadêmico e se torne uma realidade maior, então, principalmente para o homem do campo, para a mulher do campo, que são guerreiros aí e sofrem porque não têm recursos financeiros, não conseguem encontrar alternativas através do poder público para resolver o problema da falta de água, Samir. Vamos torcer então para que realmente aconteça uma inovação e aproximem esses conhecimentos, né, de quem realmente precisa para produzir alimentos. A nossa batalha, inclusive, no estado de Mato Grosso, é que nós estamos começando essa trajetória e a gente percebe que em outros estados do Brasil ela já está bem mais avançada em termos de execução, né? O Nordeste já tem um projeto chamado 1 milhão de cisternas. Então, assim, o que eu falo muito, Luciano, é o seguinte, parece que no começo dessa caminhada as pessoas elegeram o meio ambiente como se fosse inimigo. Então eu falo justamente sobre isso, eu falo, gente, o maior aliado de você, da sua família, do campo, é o meio ambiente, é a nascente, é a água. Se você não defender o meio ambiente, não lutar por ele, você está fadado a não ter as condições mínimas para a sobrevivência, né? Exato. Então é importante essa mudança de foco, né? E a gente espera, né, que o pessoal das prefeituras, do estado, possam também apoiar mais esses projetos, que a gente acha que, como deu um resultado, pra você ter uma ideia, Luciano, a gente competiu com um projeto de São Paulo de 70 milhões de reais sobre nascentes em São Paulo, a gente ganhou desse projeto. Então, assim, eu falo o seguinte, a avaliação que foi feita por os maiores especialistas do Brasil, da área, que a ANA é o prêmio mais difícil do Brasil na nossa área de recursos hídricos. Certo. Se eles verificaram que esse projeto ele é viável, ele é eficiente, deu resultados fantásticos, é porque nós achamos realmente uma solução muito viável. Olha, Samir, eu vou encerrar essa entrevista aqui fazendo um alerta, viu? Aqui o programa, a gente tem uma audiência muito boa, de deputados, inclusive, que pertencem às comissões ambientais e também, né, todas relativas lá na Assembleia Legislativa. Fica uma dica aí para que possa ter uma atenção especial para ajudar o homem e a mulher do campo, levando um projeto como esse, viu, para as comunidades mais distantes aqui do nosso estado de Mato Grosso, tão rico, tão próspero e tão deficiente, né? Até mesmo de água. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, eu estou à sua disposição, você é muito simpática e o que eu puder contribuir aí para tentar
esclarecer essas questões, eu estou à disposição. Obrigada, eu que agradeço. Só quero agradecer todas as 20 parceiras do nosso projeto, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Juvan, o Ministério Público Estadual, e a Embrapa, a Empaer e inúmeros outros parceiros que foram fundamentais nessa caminhada do prêmio. Ok. E agora, gente, olha só, vamos para aquela receita super tentadora, viu? Para você fazer aí na sua casa ou na fazenda. Eita, receita boa demais, que me deu aqui muita fome, hein? Eu tenho certeza que você vai querer repetir essa receita na sua casa. Vai fazer e vai repetir, viu? E se ficar muito boa, manda um vídeo aqui para o Agro Pantanal, tá bom? Bom, e agora eu vou para o nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos ver então a resposta? Bom, primeiro vamos relembrar qual que era a pergunta, né? Na hora de preparar os alimentos ou até para tempero, o azeite de oliva é a melhor opção? Vamos lá, mito ou verdade? Verdade, gente, é isso mesmo, olha só. Não só o azeite, mas todas as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, como peixes marinhos, abacate e oleaginosas, temos também alguns óleos que podem ser usados, como óleo de abacate, de amêndoas, de chia, de linhaça, de peixe e o ômega 3. Agora, sempre, tudo com muita moderação, viu? E bom apetite sempre, viu, gente? E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela sua companhia e olha, domingo que vem tem muito mais, às 8 horas da manhã.